Então, começando, boa tarde, eu sou o Theo Carmona. Boa tarde, eu sou Elisa Almeida. Esse aqui é o nosso vídeo de apresentação do nosso projeto de circuitos digitais, né? Laboratório de circuitos digitais. E nosso projeto é um semáforo inteligente. Ele é composto por duas vias de veículos e também um contador em display, com contagem regressiva. Nós somos da turma 23 do curso de Engenharia de Controle e Automação. Dando uma introdução rápida de como funcionou o processo do nosso projeto, a ideia veio relacionada a sistemas de trânsito, principalmente porque aqui perto da faculdade existe muito em períodos de pico. Então, a partir do momento em que o êxodo rural começa, a expansão das áreas urbanas e a compra e consumo de veículos se tornou algo gigantesco. E com isso, o trânsito exacerbado em horários de pico. E aí, agora ele vai explicar um pouco mais da metodologia. Então, vamos lá, né? O nosso circuito, vou pegar aqui. Bom, basicamente a gente começou pesquisando na internet algumas ideias para fazer esse semáforo, ou assim, alguns circuitos, alguns componentes que poderiam ajudar. Então, basicamente, a gente tem um contador 555, né, um temporizador, que ele gera um pulso de clock. A gente tem também um circuito integrado 192, né, da TTL, é o 74LS192, que é um contador. Nós temos também o codificador, dois codificadores que vão para o display. A gente tem duas portas NAND, quer dizer, dois circuitos integrados NAND. Tem um circuito que é inversor. Tem um NOR também. A gente tem outro decodificador que ele manipula essa porta NOR. E também nós temos contador síncrono de 4 bits, que é o 74LS161. Então, mostrando aqui o circuito físico. Aqui a gente tem o nosso circuito do temporizador. Basicamente, esse aqui é o VCC, o terra dele. Então, o que acontece? Quando essa parte do circuito é energizada, o 555 emite um pulso de clock. Esse pulso ele passa diretamente aqui para o nosso 192 e ele emite as saídas para manipular o 74, quer dizer, o 48 aqui. Só que antes, como a contagem regressiva começa em 30 segundos, cada pulso que o 555 emite diminui 1 aqui no nosso display. Só que para ele ficar emitindo várias vezes, o nosso circuito é energizado, esses dois capacitores são carregados e eles emitem mais um pulso para que o 555 gere esse clock. Então aqui nos nossos dois 74LS192, eles têm algumas portas ligadas no terra, porque elas não são relevantes para o nosso circuito. Só que o principal é que as saídas desses contadores, elas vão para o display. Então aqui a gente tem a saída A, B, C e D. E essas saídas, elas basicamente codificam um sinal de contagem para um sinal de display. Então a nossa saída aqui basicamente emite essa contagem, que ela vai no nosso estado verde, aqui, esses dois verdes, é de 30 até 0. Depois é 5 segundos de contagem para os nossos dois LEDs amarelos. E assim que termina essa contagem, o semáforo que estava verde fica vermelho e o que estava vermelho fica verde. Então, assim que a gente liga o circuito, ele fica nesse ciclo infinito de 30 segundos, 5 segundos, e ele inverte as cores. Então, aqui a gente tem a nossa 74LS32, que é o nosso NOR. Aqui tem o 74LS04, que é o nosso inversor. Aqui tem o 74LS 00, que é a nossa porta NAND. Aqui tem um contador de 74LS161 e a principal função dele aqui é emitir os pulsos para ficar alternando as fases dos LEDs. Só que como ele é um contador, ele precisa que seja convertido o pulso para um sinal de LED, né? Algo que assim faça os LEDs emitirem a luz e funcionarem. Então as saídas dele são decodificadas pelo nosso 74LS138 e as saídas deles
as saídas desse CI aqui vêm direto para o nosso inversor e para a nossa porta NAND. Então, basicamente aqui, as duas vias vermelhas são dirigidas pelas portas NAND que a gente tem aqui, ó. Aqui tem uma saída NAND e desse lado aqui, ó, essa daqui também é uma NAND. Então, essa do lado direito do CI tem uma saída para essa via de faróis vermelhos e a outra é essa via aqui. Os LEDs amarelos e verdes, eles podem ser controlados pelos inversores. Então, o nosso inversor aqui ele tem 4 saídas que vão para os LEDs amarelos e para os verdes nas duas vias. Então, resumindo o funcionamento, aqui é 30 segundos, enquanto essa via está bloqueada, essa via está livre. Quando a contagem chega a 0, essa via que está com verde vai para o estado amarelo, enquanto essa permanece no vermelho. Dando 5 segundos de contagem, vai inverter. Essa via vermelha, ela vai se tornar verde e o sinal que estava amarelo aqui vai passar para o vermelho. Então, vamos esperar aqui acontecer essa inversão. Está aqui acabando, ó. 0, emitiu o amarelo aqui enquanto está vermelho. Aí assim que acabar de novo aqui, o que era vermelho ficou verde, o que era amarelo ficou vermelho. Então esse é o funcionamento físico do nosso semáforo. Agora eu vou falar um pouco sobre o circuito simulado. A gente fez em 2 aplicativos. Primeiro a gente fez no Multisim. Então, dando um zoom aqui, a gente tem os mesmos dispositivos utilizados na protoboard. Aqui a gente tem o display, os seus resistores, aqui o 48, o CI 48, aqui embaixo o 192, que faz a leitura do clock, aqui embaixo, e esse aqui, como ele já explicou, ele faz a leitura do sinal emitido pelo 192, aqui o clock, que vai emitir os pulsos. Aqui são as portas NAND e NOT. E aqui o 61. Aqui a ligação dos nossos LEDs. Aqui a ligação dos nossos LEDs e seus resistores. Durante o processo de construção, nós percebemos que o aplicativo não estava funcionando. Por mais que tudo que ocorreu aqui foi projetado aqui, mesmo assim ele não estava funcionando, por mais que a protoboard esteja funcionando. Tem para rodar isso só para ver. Ele não funciona. O clock ele não emite o pulso e acaba não ocorrendo a leitura. Ao tentar resolver isso, a gente fez mais uma vez o circuito simulado em outro aqui, já no Proteus. O mesmo circuito, mesma funcionalidade, mesma ideia, mas infelizmente ele ainda não funcionou. Então vou colocar aqui para rodar. A gente não conseguiu fazer com que ele funcionasse. Aqui uma lista de algumas coisas que a gente não conseguiu identificar direito. Enfim, esse é o circuito. Infelizmente, o circuito simulado não funcionou, mas o circuito funcional mesmo, que seria a ideia principal do próprio curso e a nossa também, funcionou de estado muito útil e seguindo as normas do projeto pensadas pelo professor e pelas nossas próprias regras também. Então, basicamente, o nosso circuito funcionou. A gente conseguiu essa proposta de implementar o semáforo com apenas codificadores lógicos, com portas lógicas e circuitos integrados. Não precisa de nenhum microcontrolador. Então, é esse o nosso projeto. Muito obrigada. Tchau.